Olá, povão, estamos começando mais um LunaCast. Hoje, uma convidada muito especial para falar sobre a questão da área motora. É uma área que a gente tem prestado cada vez mais atenção dentro dos estudos em relação ao autismo, né? Vocês já sabem a proposta do podcast, é a gente avançar um pouco mais, falar de uma maneira mais aprofundada dos temas relacionados ao autismo para as pessoas que já estão na comunidade há mais tempo, tem, assim, digamos, um apego maior à questão dos estudos, né? Não é assim, porque está chegando agora o que é autismo, não é essa a proposta, né? Aqueles videozão básico que eu faço muito, fiz, para a gente acolher as pessoas que estão vindo na comunidade. E agora, Carolina Quedas, nós já fizemos Espectro Papo junto, né? Aquela entrevista online, mas agora presencial e agora com outra proposta de a gente avançar mais. Vou pedir para você se apresentar, por favor. Quero agradecer o convite, fico muito feliz de estar aqui nessa parceria que já vem de bons anos Muitos anos já. E muito feliz, né, dessa abertura, novamente, falando da área motora. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Carolina Quedas. Eu tenho aí, dentro da área do autismo, aí tem uns 20 anos já dentro da área, não parece, né? Mas é verdade. Tenho pós-doutorado pela Unicamp, tenho doutorado e mestrado em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie. E algumas pós-graduações, análise de comportamento. Fiz análise de comportamento com o Lucelmo, inclusive, né? Na pós-graduação. Neurofuncional, psicomotricidade. Também sou terapeuta Denver pelo Mind. E tenho algumas graduações, como fisioterapia, educação física e pedagogia também. E coordena a especialização... Sim, da nossa pós, do CBI, de fisioterapia aplicada aos transtornos do espectro autista. Muito bom, muita coisa, muita informação. Muita informação. Mas vamos lá, a gente vai falar... Eu queria falar um pouco primeiro dessa sua carreira acadêmica. O Mackenzie, a gente sabe que é uma grande referência de pesquisa, né? É o berço do autismo. O professor Salomão Schwartzman é principal figura, né? Hoje ele não está na Mackenzie, já aposentou, mas construiu aquele processo. E realmente ali tem pessoas muito dedicadas, muito estudiosas. Eu entrevistei o Gabriel Brito aqui. Sim. Sobre alfabetização. Já tem aí conversa com a Camila Leon, com a Sim, Tatiana Meca. Todo mundo do Mackenzista. Quem sabe a gente não entrevista depois a Alessandra Seabra. Ótima também, minha professora. Extraordinária, né? Ela uma pessoa com uma longa história. Eu queria saber essa sua trajetória de pesquisa. Sim. Mestrado, doutorado, como é que foi isso? Olha, eu sempre quis trabalhar com pessoas com deficiência, né? Desde a época da graduação da educação física, que foi a minha primeira graduação, e eu sempre fui buscando isso. A partir do momento que eu entrei que eu acabei de exonerei o ano passado do Estado de São Paulo, E aí, quando eu iniciei no Estado de São Paulo, quando eu passei no concurso público, eu tive mais acesso a autistas. Né, a um autista, né? Não todos, mas a um autista. E aí eu comecei a querer pesquisar mais. Eu quero trabalhar com isso, porque aquilo foi o mais difícil. Foi o mais difícil. Né? Então, eu fui pesquisar o que tinha, o que não tinha, né, para a gente de estudos. Nunca foi a minha pretensão fazer mestrado, doutorado, nunca foi. Porque eu achava que eu não tinha capacidade. Sinceramente. Falando, não, eu sou professora de educação física. Comum isso, sabia? É muito comum. Eu estou fazendo fisioterapia, né? Estou terminando fisioterapia, não vou ter capacidade para fazer isso. Eu terminei a fisioterapia em 2012 e eu falei assim, bom, eu quero estudar mais sobre... Porque eu fui, na realidade, para a fisioterapia achando que eu ia entender tudo de autismo. Porque tinha um negócio chamado neurofuncional. Eu falei, nossa, autismo, neuro... Tem tudo a ver. Vou arrebentar. Não, ninguém falou sobre autismo. Ninguém. E eu era chacota na sala, muitas vezes. Aqui você quer falar de autismo, nem existe isso. É doença mental, fisioterapeuta não trabalha com isso. Eu escutei várias coisas. E aí, eu falei, não, vou atrás. E eu tinha um livro que minha mãe que me deu, que meu mãe e meu pai são professores, né, de carreira, já são aposentados. E minha mãe foi numa das feiras lá de professores e trouxe um livro para mim, porque ela sabia que eu gostava do tema de autismo, uns anos atrás. E eu achei... vasculhando minhas coisas, achei o livro do professor Salomão. O Transtorno do Espectro Autista, aquele livrão? Eu tenho esse. Exato. Meu tá sem capa já, mas tá lá. Tá lá. E aí, eu peguei aquele livro, falei, vou atrás desse homem. Não sei quem é, vou atrás dele. E fui atrás dele, descobri que ele estava no Mackenzie, e fui atrás e vi que tinha lá um mestrado, doutorado. E eu não tenho capacidade de entrar, eu já estava indo, aquela coisa do síndrome do impostor, né? Eu já estava, e fui.
Só que eu tinha que fazer uma correlação com o estado de São Paulo. Então, a minha proposta foi formação de professores no mestrado. Porque aí para o Estado, para você ter acesso ao benefício do Estado. Para conseguir lá um monte de coisa, para eles conseguirem aumentar o meu salário 5%. Que absurdo. 5% de salário de professor? De professor. Olha, foi uma das coisas que eu vazei por conta disso. Estuda muito e 5%, não tinha, né? Enfim, e aí, nesse meio tempo, eu fui para a coordenação lá na gestão do Estado de São Paulo, trabalhei no CAP, não sei se você lembra que tinha. Sim, eu né? lembro. Não sei se ele está com esse nome ainda. Fiquei 5 anos lá, 4, 5 anos lá. Então, nesse meio tempo lá do mestrado, aconteceu tudo isso. E aí, fui lá, fiz a prova e passei. Não sei como, eu passei. Fui fazer entrevista, passei, gostaram de mim. E eu comecei a estudar sobre formação de professores, né, de educação física da rede estadual, sobre o assunto autismo. E, na verdade, não sabiam nada. Assim, né, o óbvio tinha que ser dito. Eu só pesquisei o que era óbvio. Então, eu fiz esse trabalho, só que eu estava terminando já a fisioterapia. Não, já tinha terminado a fisioterapia. E eu falei assim, bom, me chamaram para o doutorado, e eu falei, mas no doutorado eu quero usar minhas 2 graduações. Porque, eu vou ser bem sincera, quando eu terminei a fisioterapia, eu não atuei como fisioterapeuta. Porque ainda naquela época era mais vantajoso ser professor de rede pública, porque eu ganhava mais. Olha que absurdo. E eu trabalhava só de segunda a sexta, feriado, e fisioterapeuta naquela época trabalhava direto, all time. Então, eu decidi ficar só na educação física. Quando eu fui para o doutorado, eu falei assim, não, eu quero uma orientadora que tenha uma visão motora, porque eu quero falar do motor, porque ninguém fala do motor. No berço ali do Mackenzie, médico, biólogo, pedagogo, psicólogo, ninguém falava de motor, não tinha, né? E aí eu falei assim, não, eu vou falar de motor. Eu achei lá dentro a Silvana Blaskov, que é uma fisioterapeuta, porém ela tem mestrado e doutorado na área de educação física também, né? Nessa área motora mais específica. Então, eu falei assim, bom, eu quero ir para essa área e conversei com ela. A minha outra orientadora também entrou, né, como co-orientadora, e a gente fez o trabalho lá que a gente fez a tradução, né, a adaptação transcultural do MABC2 e para ver a aplicabilidade em autistas, né, aqui no Brasil. Então, esse foi o nosso trabalho e foi muito bom, porque aí deu um indício. Eu não falo que é uma prevalência, porque a gente usou um N muito pequeno, né? Porque também estava muito difícil achar autistas. Hoje em dia, né, a gente tem um monte, né? Mas que realmente entrasse nos critérios de inclusão era muito difícil. Os lugares que eu fui... Eu andei São Paulo inteira. Eu fui para o ABC, eu fui para o Itu, eu fui para tudo quanto é lugar. Para conseguir um N mínimo que eles conseguissem fazer o teste de uma forma, né, com competência ali, que eles entendessem. Então, eu consegui 41 crianças entre 7 e 10 anos, que conseguiram fazer o teste todo, seguir os critérios do teste, bonitinho. E aí deu um indício ali, né? Ó, temos algo aqui importante, que deu 83% ali de atrasos motores em crianças autistas nessa faixa etária aqui no Brasil. Né? Que é consistente com os dados atuais internacionais. Todos. Mais de 86, mais de 80. Cada hora a gente está vendo ele, mas sempre acima de 80, né? Sempre mas acima de 80. Eu já vi alguns 83 cravados. Tem, 83 assim. Cravado. Tem também. Que é até de uma, acho que é chinesa, não lembro o nome dela. Então, assim, foi muito bacana. Foi o primeiro, eu não tenho... Né, eu não lembro de ter outros. Eu lembro que na minha revisão de literatura, inclusive pro doutorado, a gente só achava artigo internacional. E assim, também contando nos dedos, não tinham muitos, sobre essa prevalência, sobre essa, né, questão da quantificação disso. Então, eu fiquei muito feliz, porque foi um pontapé aí bacana dentro da área, que ninguém se falava, né? Eu lembro que quando eu comecei lá atrás, nas redes sociais, eu fui atrás de você, fui no seu DM, tudo bem? Olha, eu tenho doutorado, não sei o quê, eu estudei isso, né? Eu cheguei para você, cheguei para o Paulo, cheguei para um monte de gente para falar, olha, vocês sabiam disso? Olha, eu estudei isso, olha que bacana, a gente pode falar sobre isso, né? E eu sou grata porque todos vocês abriram portas. Eu fiquei muito feliz, porque é aquilo, a ciência, né? Quem anda na ciência... Claro. Opa, por que eu não vou escutar, né? Por que eu não vou ler isso? Né?
E é engraçado quando a gente pega o mestrado e doutorado, né, quando a gente lê, né? A gente quer jogar no lixo, né? É normal. Eu não leio mais. Teve uma pessoa que veio e falou assim, nossa, mas assim, o seu doutorado tá ok, mas olha, você podia ter feito tanta coisa. Eu falei, eu sei, mas não deu. Eu concordo, né? Eu concordo. Eu posso jogar isso no lixo, depois a gente faz outro. Porque realmente já mudou muita coisa, já temos, né, outros acessos, né? E podia ser até melhor, com certeza. Mas acho que foi um pontapé inicial importante na época. E esse instrumento foi publicado no Brasil? Temos publicações. Olha que interessante. Quando a gente foi atrás da Pearson, né, que é a editora, a gente falou assim, olha, a gente quer aplicar em autistas, né, tem todo um parâmetro, né, um trâmite com a Pearson, mandamos tudo para eles, fizemos todos né, as etapas, as burocracias e tal. E eles mandaram para a gente o de Portugal, a tradução de Portugal. E então a gente fez a adaptação transcultural de Portugal. Então a gente fez tudo bonitinho e tal. Da banda 2, são 3 bandas, né, na banda 2. E um outro colega meu fez da banda 3. E ok. Depois nós vamos descobrir que tinha uma pessoa que já tinha feito a tradução aqui do Brasil, no Sul. Só que a Pearson não mandou pra gente essa tradução. Só mandou a de Portugal, né? E aí, ok, fizemos a tradução transcultural, mas o objetivo era a aplicabilidade em autistas, né? Em autistas não tinha sido aplicado ainda. Então, os outros era para para aplicabilidade em crianças, né, desenvolvimento típico. E aí saiu o MBC 2, saiu a tradução, acho que o ano retrasado. Do pessoal do Sul. Foi acho que um grupo, né, que fez a tradução de todo o protocolo, né, todo. Só que agora saiu 3. Então, o 3 só tem inglês. Entendi. E eu comprei o 3 já, desde o ano passado. Eu estou aplicando o MBC 3, que ele é diferente. Ele tem a margem de idade é maior, vai até 25, se não me engano, 25 anos. O outro ia até 16. Então, a gente consegue, dos 3 aos 20 e poucos anos, tá aplicando. Algumas provas modificaram. E eu tenho ele. E é tudo online agora. Você joga, já sai lindo. Nossa, tudo. Melhorou muito, né? Nossa, maravilhoso. Então, já tenho 3 aí no mercado. Então, tá vendo vários estudos com o 3 agora. E eu já estou com algumas aplicações lá do 3, né, para autistas. Mas aquilo, a gente consegue aplicar nível 1, nível 2, com aquele entendimento, com cópia, ok. Nível 3 ainda é muito difícil, né? É muito improvável, né? E adaptação transcultural de um instrumento de validação científica, no caso da área motora. Por exemplo, na área social é muito complicado, porque a maneira de socializar é muito diferente. Então, essa adaptação, ela é uma adaptação de linguagem ou ela tem relação com a cultura motora de cada país? Como é que é isso? Foi. Olha, o processo de tradução transcultural foi bem interessante, porque a gente pegou 2 juízes português e 2 juízes de Portugal. Então, foi muito interessante, né? Porque a gente tem que fazer as trocas, né? As reversas e tal. Então, tinha coisa, por exemplo, pé coxinho. O que é isso? Ponto de pé, pé coxinho. Ah, sim. Né? Eles chamam assim em Portugal. Pé coxinho. Então, o que é pé coxinho? Né? Aí tivemos que... Não, é ponta de pé, andar de pontinha de pé, né? Sobre a linha. Então, teve que fazer essas adaptações de alguns tipos de palavras que não faziam sentido para a gente. E outras não, outras continuaram iguais. Então, não foi uma tradução muito, assim, cultural por conta da palavra só, né? Sim. Mas como o português de Portugal e o português do Brasil são um pouco mais parecidos, só muda algumas palavras, né? Algumas coisas culturais deles lá, a gente não teve tanto problema. Eu acho que de outras línguas acho que seria mais problemático, né? Mas a gente não teve tantos problemas, não. Foi bem, e a gente tinha uma professora, inclusive, do Mackenzie, que é portuguesa, e ela fez pra gente, junto com uma outra pessoa. Então, foi bem bacana, assim, né? Para ter um entendimento. Então, teve uma tradução ali transcultural bem legal. Em termos de cultura motora, também não parece ter muita diferença entre Portugal. Não, é só palavras. Palavras, assim, que aí... O que é isso? Aí, né? Eu fiquei imaginando, por exemplo, se fosse na China. Não, aí seria... Porque a maneira deles lidarem com o corpo é muito diferente, né? Até a maneira que eles vão para a escola, a maneira que eles sentam. É tudo... No final das contas, eu imagino que tem alterações que sejam importantes. Mas como foi de Portugal, não teve muito... E até quando você pega... Agora o MBC 3 está todo em inglês, não tem também tanta diferença, assim. Quando a gente faz a tradução, não tem tanta diferença. É muito
Porque o movimento é muito, por exemplo, as provas são muito claras, né? Então, alinhavar o cordão. Então, a prova é muito clara, né? Lançar a bola, né? O saquinho, é muito claro essas coisas. Sim. Então, não tem muita alteração. Muita margem para... O motor não tem muito. Por quê? Porque, basicamente, as maiores provas motoras, de todos os testes que a gente tem hoje, elas vêm do esporte. E o esporte, o movimento do esporte, né, o movimento da biomecânica, né, do esporte, ele é muito parecido em todos. Então, se você vai saltar, salto em distância, tem a técnica do salto em distância. Essa técnica é do mundo inteiro. Né? Lançar um dardo, por exemplo. Aqui a criança vai lançar uma bola. A técnica de lançar é basicamente igual em todo lugar. Então, como a área motora ela vem dessa cultura do esporte, desse movimento esportivo, fica muito próximo a todas as culturas. Não tem muita diferença, não. O social já tem, né? Bem... Muito diferente. Eu lembro que tem um protocolo de habilidades sociais que é assim, ele tira a luva quando vai cumprimentar os alunos. Imagina os colegas se tirar a luva no Brasil, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Imagina no Piauí o camarada tirando a luva. Aquele calor de 90 graus não existe. Eu acho que a gente pode falar de alguns temas que estão muito no seu discurso, que são importantes. E a gente pode começar por um que você já citou, o coxinho, né? O pé, o ponta de pé. Primeiro explica nomenclatura. Eu já vi várias nomenclaturas, pé equino, ponta de pé, já vi outras também. Porque, originalmente, o tal do pé equino vem muito da questão da deficiência da paralisia cerebral, né? Estourado, porque é uma característica, em alguns casos de paralisia cerebral, né? A ponta de pé, o pé equino. Mas aí tem outros vários, né? Então, tem ponta de pé equino, pé... tem uma outra também. Idiopático, né? Pé idiopático. Então, são vários tipos de nomenclaturas. Dentro do autismo, eu gosto de falar de ponta de pé. Mas eu tenho médicos amigos... Né? Mais descritivo. Médicos amigos meus que falam sobre pé idiopático. Porque é um pé diferenciado, um pé... Né, que não tem uma origem ali muito específica, né? Então, os ortopedistas, eles já trazem aí o pé idiopático. Eu brinco que aquela imagem de quebra-cabeça do autismo, a ponta de pé é uma que o pessoal tenta aqui, tenta ali e não vai, né? É bem complicado. Porque você tem que ver vários fatores. E como os seus comportamentos. Você tem que ver todos os antecedentes, tudo que envolve, né? Tudo a logística, o que está em volta, tudo. Você tem que fazer uma análise muito profunda. Porque pode ter ali uma comorbidade, que a gente não sabe. A gente sabe hoje que autistas, muitos têm uma porcentagem muito grande de comorbidades, né? Com síndromes associadas, etc. A própria paralisia cerebral, por exemplo, às vezes é difícil. É difícil. E às vezes é uma paralisia cerebral tão leve que você não percebe no autista. Né? Mas possui, aí isso pode ocasionar outras questões aí motoras. Então, pode ter aí questões associadas, pode ter uma lesão também cerebral importante nessa criança, que a gente não sabe. Pode ser um fator aí que a gente sempre viu na literatura, questões de alterações sensoriais, né? Que, na realidade, está praticamente em todos os que a gente fala, né? Que a gente faz o checklist da ponta de pé. Praticamente todos os casos que a gente conta hoje na literatura têm alteração sensorial envolvida, né? Uns maiores e uns menores. Isso depende do caso da criança. Então, a participação da terapia ocupacional é muito importante, no caso. Uma questão de hipotonia. A gente tem muitos artigos que falam da questão de alterações de musculatura na região da perna, e centros gravitacionais, que pode ocorrer e fazer com que essa criança fique de ponta, que ela se sente mais confortável. A alteração de eixo gravitacional, que fica 2 dedinhos abaixo do umbigo, que essa criança ela não consegue ficar com os pés paralelos, né, no solo. Planta do pé. Isso. E aí ela desequilibra, então ela fica de ponta porque ela faz o eixo aqui, né? Então aqui é 90 graus. Então ela fica de ponta e põe o tronco para frente para ficar com menos distância do solo. Quanto mais próximo ao solo o eixo, mais equilíbrio você tem, física. Então, ela adapta esse corpo. Não necessariamente a ponta é a ponta, mas ela está adaptando o corpo dela para aquilo. Temos alguns estudos falando de alterações visuais, e aí uma coisa que eu estou estudando muito, hoje é alteração visual. Estou querendo até fazer um curso sobre... Não eu dar o curso, mas eu fazer o curso para entender mais, porque a gente vê muita criança com autismo com alteração visual.
E a visão é a primeira captação que a gente tem do mundo, que manda informação para o sistema proprioceptivo, para outros sistemas, para o seu corpo estar no ambiente, né? Para você colocar seu corpo no ambiente, você entender o ambiente. Então, pode ocorrer aí alterações visuais e isso pode também estar ocorrendo alterações proprioceptivas que ele fique de ponta para conseguir enxergar melhor, para conseguir ter essa locomoção. Então, hoje a gente tem vários contextos, né, várias hipóteses de ponta de pé e a gente não consegue fechar nenhuma, assim, exatamente. Então, nós vamos tentando. O que é a ponta de pé do meu filho? Eu não sei. Vamos tentando. Olha, vamos tentar. Pode ser comportamental também. Pode virar um comportamento, né? A gente tem muita criança que anda normal e quando começa a ter estereotipia, fica de ponta. Ou anda de ponta na estereotipia. Mas por que ela faz isso? Né? Aí tem que fazer toda uma análise, aí tem que entrar os analistas do comportamento para ajudar também. Ou ela pode começar essa ponta por N motivos e virar um comportamento depois, né? O que a gente às vezes dá muita atenção quando ela faz isso. Ela faz isso porque acha bonitinho. Ou porque fica preocupado. Isso. Mas aí acaba dando muita atenção. Isso pode virar um operante. Pode. E o interessante é que muita gente associa a ponta com autismo. E os estudos falam que não, de 20% a 30% de autistas pode apresentar ponta de pé. Então, é até um índice um pouco baixo, perto das outras coisas que a gente tem, né? E até 3 anos de idade, é muito comum uma criança típica andar de ponta de pé. O seu deslocamento ser de ponta de pé. Né? Porque ela desloca mais rápido. É que nem quando eu sempre dou esse exemplo do Usain Bolt. Quem não conhece tem que procurar ele lá no Google, porque tem uma galera que não conhece. Sim, se não conhecer o Usain Bolt, aí tá difícil. Tem uma galera que não né? conhece. Então, como que ele corria lá, os 50, os 100? Ponta de pé. Se você vê o vídeo, ele corre de ponta. Por quê? Mais velocidade. Né? A explosão, velocidade. Né? Então, ele corre de ponta para ter muito mais velocidade. A criança, quando é pequenininha, ela quer ter velocidade, mas ela não tem corpo para isso. Então, ela vai de ponta para ir mais rapidinho, né? Então, são questões que é muito comum até 3 anos de idade, mas a sua persistência e também a sua frequência precisa ser observada. Aí, sim, são sinais de alerta importantes. Uma criança de 2 anos, que a frequência dela de andar de ponta, do dia que tem 24 horas, 18 horas que ela está andando, ela anda de ponta, é um sinal de alerta, né? Então, são questões que a gente tem que observar. Não pode alarmar, ai, meu filho está andando de ponta, é autista. Não. Inclusive, não é nem critério diagnóstico. Exatamente. Né? Você já tinha falado da paralisia cerebral, falou agora do autismo, falou de crianças com desenvolvimento típico. Existe alguma outra condição clínica que tenha presença de ponta de pé importante? Olha, deficiência intelectual. Tem alguns estudos que mostram que a deficiência intelectual também pode ter a ponta de pé, por conta da hipotonia e outras coisas mais. E tem uma que é periférica, uma alteração neuromuscular periférica, se não me engano, tá, gente? Que chama síndrome de Charcot-Marie. Eu já peguei caso. O pé é muito... Essa alteração é uma alteração genética e ela tem... o pé é um pé muito específico. Um pé muito específico. E a ponta de pé, você falava, a maneira específica. É específica e o jeito que o pé fica, a anatomia desse pé fica diferente. Então, eu já peguei um caso de uma criança de 7 anos que andava de ponta, assim, absurda. Não tinha encurtamento, mas andava, assim, absurdamente. E eu pedi para a família procurar o neuro e eu coloquei toda a base científica, que eu encontrei muitos estudos correlacionados à síndrome de Charcot-Marie com o autismo. E coloquei os estudos, os links no meu relatório para a neuro poder analisar. E ela falou que fazia sentido mesmo. E aí fizeram o exame e deu Charcot-Marie. Então, assim, aí é um outro tipo de tratamento. Aí começa, né, as extremidades, né? É uma alteração bem importante. Então, na realidade, eu sempre falo para as pessoas que antes, né, as pessoas só olhavam o autismo por um olhar, por um foco. Que hoje a gente tem que olhar ele como um todo. Então, eu tenho que olhar a visão, eu tenho que olhar a audição, eu tenho que olhar tudo, né? Pode ser comportamento, mas também pode não. O que está encadeando esse comportamento? Pode ser uma outra coisa que não tem nada a ver. Que tem uma origem orgânica. Né? E você precisa dar esse olhar, né? Então, a ponta de pé, esse que é o entrave de todo mundo. Eu pego muitos casos de ponta. A gente tem até alguns protocolos hoje na área da ortopedia para ponta, não de autismo, mas para ponta, né? Gesso seriado, né, que eles colocam. Mas, por exemplo, a minha experiência hoje com pós-cirúrgico, por exemplo, de ponta, eu tive 5 casos de pós-cirúrgico de ponta de pé. Você fala do tendão. Isso, que aí eles faz
Tem uns que fazem botox, mas aí o botox é mais paliativo, né? Eu nem mais indico para fazer, porque é muito paliativo. Mas quando vai para cirurgia, que realmente já está uma ponta importante, e quando eles fazem a cirurgia lá do tendão, tudo, coloca o gesso. Eu já tive criança que, quando o médico falou assim, olha, agora pode pôr o pé no chão, a primeira coisa que ele faz é a ponta. Então, assim, o encurtamento do tendão foi uma consequência. Ele não era a origem. Então, se a gente não trabalhar com origem, descobrir essa origem sensorial, motora e etc., não vai adiantar. A probabilidade dele voltar para a cirurgia é grande, porque ele vai encurtar de novo, né? Então, eu tive 5 casos, desses 5, 2 no mesmo... Põe o pé no chão, ponta. Então, mas não resolveu a ponta. Pois é, não resolveu. Os outros 3 voltaram depois ou não? Não. Continuaram, mas teve que fazer um trabalho pós-cirúrgico bem importante, pós-operatório, com fisioterapia, com questão sensorial, e não voltaram, porque tinha uma questão do tendão e tinha uma questão neurológica associada. Entendi. Mas esses 2, na hora, voltaram. Eu já tinha tido essa informação sobre o caráter paliativo do Botox no caso do autismo. Porque parece que na paralisia cerebral você tem um sucesso maior. Tem um sucesso maior. Fica um pouco mais... Parece que fica mais tempo, né, com aquele relaxamento do tendão. E aí no autismo é complicadíssimo. Porque tem outras origens, né? Exatamente. Aí virou um comportamento. Aí o menininho vai andar. Porque ele gosta de andar daquele jeito. Que é mais confortável. Porque ele gosta de colocar os dedinhos, né? Fica aquela sensação do dedinho no chão, do peso. Aí tem que descobrir o que é. É por isso que a integração sensorial é importante, uma avaliação bem feita, né, das TOs. A parte da fisioterapia também fazer uma avaliação funcional e uma avaliação ali biomecânica daquele movimento. Uma questão ocular também. Hoje, muitos poucos médicos trabalham com autismo. Não sei se você conhece, mas assim, muito pouco mesmo. Oftalmos. Poucos, Muito pouco. Às vezes eu sempre mando, vai criança lá, oftalmo. Vai no meu relatório já. Aí chega lá, falou que tá ótimo. O menino tem um estrabismo gigante. Mas como que ele enxerga direito? Mas às vezes não consegue examinar. Não consegue examinar, não tem uma técnica que examine. Eu acho que também precisa... É uma área que precisa ser descoberta também no autismo aí, porque é complicado. Tem uma oftalmo em São Paulo, que ela é mãe de autista, ela é analista do comportamento. Ai, que legal. Ela se chama Ione. Aliás, até uma coisa interessante. Eu não tinha botado o nome dela na lista, mas eu preciso... Chame ela, por favor, precisamos. Aqui. É verdade. Nossa, muda tudo. Eu encaminho para uma fisioterapeuta ocular, que tem em São Paulo, chama Márcia, não lembro o sobrenome dela. Mas quem me indicou foi uma fonoaudióloga. E ela é ótima. Você descobre, assim, umas coisas absurdas, assim, da criança. Nossa, ela não enxerga assim, ela enxerga assado. Depende do ângulo, depende... E aí você começa a entender por que essa criança não fica sentada também, por que ela não presta tanta atenção, por que ela vira a cabeça de tal forma... Né? Então, é muito interessante. Acho que é uma área que precisa ser mais estudada. Mais estudada aqui no autismo. Né? Eu vi também alguns estudos sobre postura, alteração de postura, uns estudos bem interessantes. Muito. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Eu queria, antes, investir um pouco mais nisso. Vamos imaginar que alguém tem ponta de pé e ele vai procurar tratamento. Eu entendo que tem que fazer análise da função, sim. etc. e tal. Mas, digamos que eu não estou falando ainda, pelo menos não ainda, de cirurgia. E do ponto de vista motor, assim, em geral, o que a fisioterapeuta faz? Tá. A fisioterapia, ela entra primeiro, faz uma avaliação bem estruturada, né? De como que está esse tônus. O tônus muscular nada mais é que a contração do músculo em repouso, né? Mas como que está a consistência desse tônus? Se é uma criança muito hipotônica, e a gente sabe hoje que muitos autistas têm hipotonia, né? Mais de 60% aí tem uma hipotonia importante. O último estudo que teve de hipotonia com crianças até 6 anos deu 34,4% dos autistas com hipotonia generalizada. Então, uma hipotonia muito mais importante ainda. Então, a gente vê a questão hipotônica, a gente verifica como está a mecânica do ângulo do tornozelo e pé, né? Como está essa amplitude de movimento, se ele consegue ter uma amplitude importante, se ele consegue fazer movimentações importantes. Como que a gente faz a flexão, dorsiflexão desse pé, porque se tiver já muito travado, a gente precisa ter um olhar mais específico para esse pé. E como que é a marcha dessa criança, né? Porque começa com a ponta e o resto começa a ter alterações. Aí começa a alterar toda a biomecânica, a estrutura, né? Dessa marcha, dessa criança, desse adolescente ou desse adulto. Então, a avaliação é muito importante.
levantando os pontos. Primeiro, a questão do tônus. O tônus, ele é a base. Se a gente não trabalhar tônus, a gente não trabalha as outras coisas. Então, fazer um plano terapêutico individualizado, com fortalecimento muscular, fazendo ativação dessas musculaturas, a gente faz toda essa ativação, como se fosse um alicerce, a gente vai trabalhando o alicerce. E depois a gente vai para o específico. Então, se trabalha a questão da marcha, a gente coloca na esteira, coloca em plataforma vibratória, né, para poder ter a ativação dessa musculatura. Na esteira, ensinando a criança o caminhar, utiliza de recursos. Então, por exemplo, um tênis, uma bota com cano alto, para inibir o comportamento. Não vai resolver, eu falo que não resolve, mas ele ajuda a inibir. A gente utiliza pezinhos para colocar esse calcanhar no chão, né? Então, a gente vai estruturando uma intervenção para que essa criança entenda como que é o correto do caminhar. Né? A gente vai estruturando, então, fortalecendo e ensinando essa criança o caminhar correto. Alguns a gente tem muito sucesso. Automaticamente, eles vão baixando o pé. Né? Mas olha que interessante, nunca vem sozinho. Então, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho, a gente tem que vir, por exemplo, com o trabalho de dica. Baixa o pé. Né? Ou começa com, né? Aí vem as dicas, né? O motor, né? Vem o físico, o físico total, o físico parcial, depois vem só o toque, depois só vem a fala, né? O verbal. Ó, abaixa o pé. Né? E aí isso vai também, a gente utiliza essa questão das dicas, dos comandos, né? Dicas, para poder ali também estruturar essa questão do comportamento que ele pode tá vindo ali por conta da ponta, porque ele se sente mais confortável nela. Então, o plano individual, a avaliação, o plano individualizado e, principalmente, trabalhar a base, que é o tônus, ajuda muito no prognóstico da ponta de pé. E você vê que existe uma distinção, ou pelo menos alguma distinção, por exemplo, entre informações, o melhor desempenho de linguagem e inteligência tem resultados melhores? Tem essa relação com a inteligência e com a linguagem? De ponta? Da ponta a ponta, eu não vi estudos de ponta. Eu tenho alguns estudos que mostram, que eu li, a questão do tônus, né, da hipotonia. Então, por exemplo, crianças mais hipotônicas têm alterações da questão, por exemplo, do caminhar, elas caminham mais tardiamente e têm mais estereotipias, por exemplo. Essas crianças que têm uma hipotonia importante. E tem muito estudo correlacionando questões de atrasos motores com linguagem e cognição. E isso tem bastante. Né? A gente tem muitos estudos lá fora. Então, a criança é ruim motoramente. Ela é ruim na linguagem. A criança é ruim motoramente. Na cognição também tem um grande percentual ali. Agora, da ponta de pé, o que a gente vê, casos um pouco mais graves, ter essa persistência de ponta de pé por muito mais tempo. Isso a gente tem bastante. Né? É muito raro você pegar um nível 1 de suporte com ponta de pé. Entendi. Tem, mas não é tão comum. Não é mais comum os casos mais graves. E sempre tem a hipotonia associada, né? E tem a questão também, normalmente nível 3 de suporte também tem associado a questão da deficiência intelectual também, né? Entendi. Já que você falou dessa questão da persistência na adolescência e vida adulta, vamos supor que não tem intervenção, certo? O que a gente tem de persistência e até com intervenção também na adolescência e vida adulta da ponta de pé? Olha, eu já peguei casos de adolescentes. Eu nunca peguei. Eu tô com um caso de adulto lá na clínica, mas não tem a ponta, né? Não é comum. Mas os adolescentes que eu peguei com ponta de pé teve uma persistência bem importante, né? Mas o que a gente vê que são adolescentes que não tiveram intervenção desde da infância, principalmente intervenção motora. Não tiveram nenhuma. Então, a persistência é muito maior. E, assim, normalmente já é caso cirúrgico. Eu queria que você falasse isso. Quais são os problemas... É óbvio que tem o problema social. Sim. Né? Até por isso que talvez os nível 1 vão reduzindo, porque a percepção social é muito melhor. Mas quais são os prejuízos que você tem com a ponta do pé? Primeiro, dores na região, né? Pode ocasionar aí dores muito importantes. Alterações osteoarticulares, pode criar calos ósseos, outros tipos de alterações importantes que precisam de uma cirurgia, principalmente no pé, por exemplo. Né? Não é mais nenhuma cirurgia no tendão. Altera a articulação, altera um monte de coisa que pode ocorrer. Os dedos, então pode... às vezes não consegue nem colocar tênis.
né? Por conta que não consegue encaixar mais o pé. Entendi. Então, fica uma alteração bem assim, significativa. Muitos encurtamentos, né? E alteração realmente na biomecânica, na anatomia mesmo, né? Essa pessoa pode ela começar a ter o eixo, como eu falei, um pouco mais para frente. Aí cria o quê? Uma hiperlordose, pode criar aí uma cifose, pode criar aí outras alterações que esquece o pé, né? Ou pode uma questão do joelho, começa a ter mais impacto no joelho e quadril, porque ele precisa de muito mais força para andar na ponta. Então, são alterações que podem ocorrer em outras regiões que vai ocasionar aí problemas futuros e diminuição da qualidade de vida, né? Porque ninguém fica andando de ponta pro resto da vida, né? Se você fica com muito tempo, você começa a ter muitas alterações, principalmente na questão do tronco, a gente tem bastante alterações também. Mas isso acontece, eu sei que não é exato, mas mais ou menos quando? É só quando vai ter adolescência, criança pequenininha? Não, como é que é isso? já de criança, dos pequenininhos. Quando é muito pequenininho inicial, a gente não vê tanta alteração, né? Essas alterações posturais e alterações estruturais. A gente não vê tanto. Mas quando vai começar a pré-adolescência, e começa o pico do estirão, aí a gente começa a ver muitas alterações importantes, né? Como você citou na questão das alterações posturais, a gente tem aí que cada 4 meninos com TEA, 1 tem escoliose. Isso é importantíssimo. Hoje, o padrão, se aqui na sua clínica tem, sei lá, 10 adolescentes, eu te garanto que 9 tem esse tipo de andar aqui, ó. Né? Esse tipo de postura. Né? Os ombros protusos, os ombros para frente, um pouco, né? Aquela coisa mais de tímido. E aí você vê que tem a questão de alterações bem importantes ali de torácica. Então, assim, o pescoço para frente, parece que fica muito parecido todos, né? Que começa a ter essa estrutura maior. Então, assim, os problemas estruturais, eles vão se agravando, vão se agravando, vão se agravando. A gente já sabe que adolescente já tem, né, a estrutura corporal horrorosa, né? Porque fica no computador, fica no... Tudo daí já tem, fica, né, jogado no sofá. Mas os autistas são piores, porque já tem uma questão genética. E a escoliose, ela vem de uma questão genética também, né? E é interessante porque escoliose, né, o histórico, tudo, é muito mais em mulheres do que em homens. E no autismo, óbvio, muito mais em homens, por conta também da questão da prevalência, correlação, né? Mas começa ali na pré-adolescência, quando começa a exigir mais do corpo, tem o pico do estirão entre 11 e 12 anos ali, e é que esse corpo, essa musculatura está crescendo e não sustenta. Né? Não sustenta o corpo. Ele fica muito pesado, né? Fica. Já começa a ficar difícil. Fica. Eu queria que você falasse A gente está falando da ponta do pé, e quando a gente fala de ponta de pé, em crianças autistas ou não autistas, mas principalmente no autismo, sempre vem a questão, talvez porque seja mais drástico, que é do encurtamento de tendão. Então, eu queria que você explicasse como é que é esse processo e qual é a função dessa... Quando que tem que ter cirurgia e qual é a função dela? Bom, o encurtamento de tendão normalmente ocorre quando se anda muito de ponta, né? Então, o pé não está aqui, né? Não está na superfície. Você vai exigir muito mais essa musculatura do seu tendão. Então, a probabilidade, quando você fica muito... Por exemplo, é igual síndrome do túnel do carpo, que você, sabe, são movimentos repetitivos. Quando você repete muito, muita exigência. Muita exigência daquela musculatura daquela região, você pode criar suas lesões. Então, tem esse encurtamento, né, por conta dessa exigência e essa persistência nesse andar. E o que ocorre? Quando a gente fala, quando a criança já começa a sentir dor. Mas como eu sei que ela sente dor? Na hora que a gente vai pegar no pé. Tem criança que a gente vai pegar, se aproximar, ela já puxa o pé. Então, você já sabe que ela não está se sentindo confortável. Não é uma questão, porque ela não gosta que você... Normalmente, a criança até gosta normalmente, não sei se é aqui que acontece, mas eu tenho criança que a gente fala, vamos fazer massagem no pé. Ela já te dá o pé. Eles adoram, né? Sim, tem umas questões, tem criança que não gosta, porque tem questões sensoriais, mas você já percebe que ela tem ali uma dor, que ela se incomoda, né? Quando vai pôr um tênis, ela se incomoda, ela não quer pôr. Então, você vê tem uma parte que fala também. E tem uma parte que vai falar, olha, tô com dor, tá doendo, não quero, né? Não vou pôr esse tênis porque dói, enfim. Dor é um dos principais sinais. Diminuição de amplitude de movimento. Então, a gente tem, né, técnicas, tem avaliações que a gente faz para ver se está com aquela amplitude do pé
é diminuída. Quando também tem uma diminuição muito importante, também é um sinal para a gente já encaminhar para o ortopedista. Então, são duas questões bem importantes, dor e diminuição de amplitude de movimento. E qual é o objetivo da cirurgia? O que acontece quando você faz a cirurgia? Por que a suposição é que isso Sim. tem efeito positivo? A cirurgia, eu não vou entrar, porque eu não sou a médica. Não, mas o efeito eu vou fazer dela... cirurgia. Eu sempre quis motor, assistir uma cirurgia, mas enfim, né? Se eu assistir, acho que eu desmaio. Eles fazem como se fosse, porque está encurtado, eles fazem o alargamento do tendão, né? Acho que eles colocam algum tipo de aço, eu não sei, eu estou falando besteira, mas eles melhoram aquele encurtamento e para o pé ficar em neutro, né? Que a gente fala, para o pé ficar bonitinho ali. Pelo menos para ter extensão. Para ter a extensão ali. Então, eles fazem isso para ele voltar até a sua normalidade. Após isso, tem que entrar com uma intervenção fisioterapêutica, né? Então, tem que fazer mobilização, treino de novo de caminhar, né? Do andar, fortalecimento das regiões. Então, depois tem que fazer todo o trabalho ali com essa ponta, né? Mas alguns voltam e outros não. Como você falou, né? Tem um potencial muito grande de voltar. Muitos voltam, porque essa é uma coisa que os resultados, eles existem, mas eles ainda são muito e tem pouco estudo, né? ainda de cirurgia de ponta. Teve um que saiu recente falando de protocolo de gesso seriado, de 12 semanas, se não me engano, com uma criança autista. Mas foi uma criança, né? Eu não sei o que acontece no Brasil. Olha, agora é gesso seriado para todo mundo. Depois fez isso tudo com uma pessoa, né? É uma criança, ok, pode ter dado certo para ela, mas pode ser que nos meus casos não dê certo. Então, é aquilo, né? Não sei o que acontece aqui, que aí coloco na internet só metade do estudo. Só o abstract. E aí tá tudo certo, não lê, né? É que nem um estudo que apareceu agora de sentar em W. Não sei se você leu esse estudo. Não, eu fiquei sabendo de um estudo. Que não tem problema sentar em W. Que não tem problema. Saiu na mídia também. Isso. Aí tem que ler o estudo. O estudo fala especificamente de displasia de quadril, que não tem problema para displasia de quadril. Não vai dar displasia de quadril na criança. Tá bom? E o resto não falou mais nada, né? Porque, assim, existe só para contextualizar a pessoa que está assistindo, existe um discurso bastante antigo, eu não sei o quanto que ele também tem pesquisa, mas que sentar em W tem um prejuízo motor. Isso. Mas, isso eu já ouvi. As pessoas que falam sobre isso, e aí eu não sei a base científica, eles relatam uma série de prejuízos, não um só. Isso. E aí esse estudo falou especificamente um deles. Que não vai acarretar displasia de quadril e etc. Ok, muito bem. Mas a gente tem que entender que nós estamos falando de públicos diferentes. Então, vamos lá. A gente está falando de autistas. Aí eu sempre dou esse exemplo. A criança, o menininho lá, o João, ama a Peppa Pig. A mãe, o pai precisa trabalhar, a mãe tem que fazer um monte de coisa dentro de casa, o menino precisa ficar paradinho lá, pelo menos 3 horinhas, para ela fazer as coisas, para lavar a louça, aí a roupa, aí não sei o quê, e trabalhar de casa, não sei o quê. Tá, bota a Peppa Pig no menino. O padrão restritivo dele lá é Peppa Pig. Se você deixar ele senta em W, 3 horas assistindo Peppa Pig, ele vai ficar 3 horas sentado em W. Essa é a diferença de uma criança típica. Porque a criança típica vai sentar, ele pode sentar em W, mas ele vai levantar, ele vai fazer outra coisa, ele vai chamar a mãe, ele vai não sei o quê. As nossas crianças, dependendo do caso, se tiver um padrão restritivo e vai assistir alguma coisa e vai ficar lá assistindo, se você deixar o menino o dia inteiro ele vai ficar daquele jeito. Então, assim, essa é a diferença do nosso público, né? Então, isso vai prejudicar. Fica sentado em W 3 horas. Vai dar dor, pode dar uma lesão, pode dar algum encurtamento, etc. Então, tem estudos. Nos Estados Unidos tem uma fisioterapeuta, uma senhora, inclusive, que ela tem um curso só falando de sentar em W. E fala da biomecânica. Olha, o corpo foi estruturado para rodar o fêmur 30 graus. Quando você senta em W, roda 70. Alguma coisa está errada, né? Então, não deve sentar dessa maneira, porque pode ser que ocasione algumas lesões, ou pode ficar mais suscetível a lesões. Então, a gente tem que olhar todos os contextos também, né? E não só sair falando, olha, é aquilo, né? Igual que sai na análise de comportamento, olha, tal coisa vai, todo mundo,
Aí quando você vai ler o artigo, não tem nada a ver com aquilo, né? Isso é a coisa mais comum que tem aí. E eu tinha feito aqui uma sinalização sobre questões relacionadas à postura. Você falou algumas coisas aqui, mas eu tenho visto muitos estudos, né? Tem aparecido cada vez mais, assim. Eu vou vendo os estudos, porque eu vou fazer os vídeos e tal, então eu vou olhando os principais estudos, só que tem estudos que eu não tenho repertório para entender, então eu não leio. Então, esses, por exemplo, eu não leio. Queria que você falasse um pouco dessas alterações de postura. Isso. A gente tem bastante, né? Muito vem, e aí eu volto a falar de novo, por conta dessa hipotonia que persiste, né? É muito, que nem síndrome de Down, ele tem uma hipotonia que é característica. E vai aquilo pro resto da vida. Não vai sumir. No autismo também. Né? Eles têm uma hipotonia e muito assim, ele ficou bodybuilder, agora ele não tem mais hipotonia. Não existe isso. Né? Ele vai ter uma hipotonia ali, dependendo do caso, vai ter presente pro resto da vida. Por isso precisa ter estimulação de musculatura pro resto da vida. Tem que ativar essa musculatura pro resto da vida. Então, o que acontece? A base é o tônus. Então, essa hipotonia está presente. Não foi trabalhada, né? Não foi tão estruturada. E aí, o prognóstico, né? A chance dele ter uma alteração postural é muito maior do que qualquer outra criança típica. Ok? Então, o sentar errado também ajuda. Essa questão de ficar, né, que a gente sabe dos adolescentes, no celular, no computador. A questão genética. Tem um centro de escoliose nos Estados Unidos que eles estão estudando o autismo. Né? E eles que trazem essa questão de a cada 4 meninos, um tem escoliose. E eles falam, olha, a escoliose é genética, né? Tem algumas adquiridas, mas a maioria são mais de, não sei lá quantos por cento, são genéticas. E o autismo é genético. Aonde isso se encontra? Será que é um combo que já vem junto, né? Dessas alterações da coluna? Então, eles já trazem aí algumas. Então, a questão da cifose, hipercifose, tem bastante por causa desse posicionamento. A escoliose, a hiperlordose. Temos também encurtamentos, também de perna, etc., que pode ocorrer também. Então, a gente tem uma gama aí de alterações posturais, alterações bem importantes, que pode impactar diretamente a qualidade de vida. Porque a gente sabe que tudo no autismo tem mais suscetibilidade, né, no futuro. Então, por exemplo, a sarcopenia, que a gente fala muito no idoso, né, que é a diminuição da força muscular e tal, que pode ocorrer no idoso, que é uma doença importante. Está muito mais suscetível. Isso vai acarretar o quê? Tudo. Vai ficar dependente total. Não vai conseguir tomar banho, não vai conseguir pegar um pote, né? Isso pode ocorrer. Então, fica muito mais... Essa questão motora, essa questão estrutural, fica muito mais suscetível ao longo dos anos, se não for trabalhada, né? Mas a gente tem bastante... Além de visualmente, esteticamente, não é legal, tem a questão também que pode ocorrer... Dependendo do tipo de... Já peguei tipo de escolioses absurdas, assim, com mais de 100 graus. Isso acarreta até mecânica respiratória. Como que o cara vai respirar? Então, ele está sentado aqui, ó. Aí, para ele fazer trabalhar questões da análise de comportamento, vai um treino, né, que ele precisa. E sempre também ocorre muitas vezes as piores escolioses, essas piores alterações, nível 3 de suporte também. Não que nível 1 e nível 2 não tenham, mas nível 3 vem com aquelas bem impactantes, né? Então, criança, a gente pegou um adolescente, inclusive lá no... Eu supervisionei uma fisioterapeuta no Rio Grande do Norte, um adolescente que tinha uma escoliose pesada, que era cirúrgica. Ele tem que ir para cirurgia. Tem que colocar haste, tem que voltar. Só que não podia fazer cirurgia, porque ele tinha uma síndrome associada com epilepsia e tal, que ele não podia tomar anestesia. Faz o quê com o cara? Paliativo. Então, ele, né, aí não consegue respirar, vai fazer treino, né, do ABA. Tem que ter mecânica respiratória, tem que respirar, porque a respiração também tem a questão da concentração. Não sei se você está vendo agora um movimento nos Estados Unidos que fala muito do controle postural e do controle respiratório para crianças autistas. Sim, já vi algumas coisas. Então, para você ter esse controle postural, postura, para ter o controle respiratório, porque o controle respiratório ajuda na atenção. Fica mais atento. Então, esse cara vai ter atenção no quê? Você não consegue nem respirar. É um pepino, né? É um pepino. Então, assim, não é só o autismo. Né? São tantas coisas que envolvem aquele indivíduo que pode barrar tudo que ele pode aprender no futuro, né? Vamos falar agora de hipotonia. Tá. Você já citou aqui algumas vezes, mas acho que é importante a gente olhar, se dedicar um pouco a esse tema.
Eu sei que a hipotonia é um fenômeno que não é exclusivo do autismo, Não. tem outras condições, etc. Mas no autismo, como é que é esse fenômeno? Olha, mais de 60% de crianças de 2 a 7 anos possuem hipotonia. Acima de 38% continua ainda com hipotonia a partir de 7 anos. E é muito interessante porque a hipotonia no autismo é diferente de uma hipotonia da síndrome de Down. A musculatura, ela é diferente, ela não é tão gelatinosa, mas a gente olha essa hipotonia... como que a gente fala, não, essa criança tem hipotonia? Porque tem vários requisitos que a gente tem que observar. Então, como ele senta, o tipo de postura que ele senta, se ele tem atrasos na aquisição das habilidades básicas. Temos testes hoje, por exemplo, o teste de triagens o TDC, por exemplo, transtorno de coordenação, que a gente tem um teste de triagem que a gente pode observar se tem ou não indício de TDC. E a gente já tem o teste desde 3 anos de idade. A gente agora saiu de 3 e 4 anos de idade. Então, até de 3 a 15 anos, a gente consegue analisar. Então, esta hipotonia ela está bem presente. Só que ela é muito diferente das hipotonias que a gente conhece. Alterações posturais também a gente tem que considerar na hipotonia. Então, ao contrário de outras deficiências que têm um teste específico para hipotonia, então tem lá a escala de Ashworth, tem um outro nome de uma outra senhora, que foi feita para síndrome de Down, para paralisia cerebral, que foi estudada por esses indivíduos, não serve para os nossos. Só se ele tiver alguma coisa associada. Mas não serve, porque ele vai dar bom. Não, ele não tem nada disso, ele vai estar ótimo. Como já aconteceu de eu pegar relatório de fisioterapeuta que aplicou um teste, que é um teste específico para PC. Mas o menino era autista, ele não era PC. Aí mostrou para a família que, olha, ele não tem alteração nenhuma. Porque, óbvio, ele não é PC. Ele não vai ter alteração de PC. E aí a família teve a ilusão que a criança não tinha nenhum tipo de alteração motora. E ele tinha muitos atrasos motores significativos. E o cara não conseguia segurar um lápis. Tinha 8 anos, não conseguia segurar um lápis. Tem muita questão motora. Então, a hipotonia, a gente tem que fazer uma análise e olhar todos esses quesitos. Fazer palpação, mobilização ativa, mobilização passiva, análise postural, fazer uma análise de alterações motoras com os testes que a gente tem aí, né? MABC, TGMD, tem dependendo da idade, escala Bailey, também a gente utiliza. Tem outro, a Piedbold, eu não lembro o nome dela. Tem vários outros, né? Que a gente pode estar utilizando para compor a nossa análise, né? Então, não é um teste específico, se a criança tem hipotonia ou não. A gente faz todo um aparato para a gente observar se tem ou não a hipotonia. Normalmente, crianças com hipotonia generalizada, você já olha, você já sabe. O que seria questão hipotonia generalizada? Sim. Face e o resto do corpo. E aí a gente olha, já vê a face. Boquinha aberta, os olhinhos caídos, né? Você veja aquela estrutura facial, que as fonos falam muito também, né? Já com uma alteração importante. A gente não vê mensuração, por exemplo, tem um nível leve de hipotonia, um nível moderado dentro do autismo. Todos os estudos hoje de hipotonia em autistas, que eu vou muito nos estudos. Então, eu vou no método. O que um cara fez no método para ver hipotonia? Ele fez isso que eu acabei de falar. Ele fez palpação, ele olhou alteração de desenvolvimento, ele viu alterações posturais, ele viu tudo isso. E aí ele indica a hipotonia. Não tem nenhum teste que fala assim, aplica esse teste que vai dar hipotonia ou não. E nenhum estudo que eu achei até hoje de hipotonia em autistas tem no método uma escala específica. É um conjunto de observações que você tem que fazer para você falar que a criança é hipotônica ou não, né? Histórico também é importante. Então, os atrasos no desenvolvimento. Meu filho sentou sem apoio com 8 meses. É um sinalzaço de alerta. Ele andou muito tarde. Ele não sustentou a cabeça, sei lá, pega aquelas fichinhas, né, que tem de nascimento, sustentou a cabeça com 4. Demorou muito, né? Enfim, então a gente faz todo um aparato de todas as informações para a gente saber da hipotonia ou não. A hipotonia ela pode acarretar diversos problemas. As alterações posturais é uma, que depois aí vai pelo resto da vida, e atraso no desenvolvimento, nas aquisições das habilidades básicas. Correr, saltar, jogar, pegar, trazer, né, pular, girar, fazer tudo que a gente faz no cotidiano. Então, tudo que a gente vai usar na nossa vida, essas habilidades podem ser atrasadas ou bem deficitárias, que ele não vai conseguir ali
ter sucesso nessas habilidades como deveria, e isso pode acarretar outras questões, contextos sociais. Eu sempre falo, criança que está na escola, que não sabe brincar, ninguém quer brincar com a criança. Que não quer jogar, não sabe jogar a bola. Pega a bola, a criança não sabe jogar. Quem vai chamar ele para brincar de queima? Não, eu não quero o João para brincar de queima no meu grupo. Não, o João não sabe correr. O fulano... É automático isso da criança, né? Não é nem maldade, mas é automático. Então, como eu fui professora de escola também, eu via muito isso. Não era questão de maldade da criança, mas porque ele não sabe, professora. Por que eu vou ficar com ele? Por que eu vou brincar com ele? E aí isso vai demandando questões sociais, né? É a questão do efeito cascata, né? Uma coisa vai levando a outra. Hipotonia em bebês. A partir de quando você pode verificar e qual é o tipo de intervenção que a fisioterapia pode oferecer? Bom, muito normal a criança nascer hipotônica, bem molinha, né? E aí vai adquirindo... Toda criança, você disse. Toda criança nasce molinha, né? Toda criança que a gente vai pegando, fazendo um bonequinho, sim, né? Até os 4 meses ali, vai começando a já ter um tônus mais firme. Então, a partir de 5 meses, ela já tem que começar a ter um tônus mais estruturado. 5 meses já começa a sentar ali com o apoio de uma mão, depois ele começa a sentar sem apoio, estrutura melhor a cabeça, começa a ter já melhores movimentações. Então, a partir dos 5 meses, a gente tem que ficar nesse sinal de alerta que ele já tem que adquirir esse marco no desenvolvimento dele. Com 9 meses, por exemplo, eu tenho a minha enteada, que é autista nível 3, e meu marido ele fala que com 9, com 8, ela não sentava ainda. Opa, isso daí é um sinalzaço. Como a criança... Piscando, né? Absurdo, né? Ontem ele me mostrou um vídeo dela, com 1 ano e pouquinho, ela ainda apresentava o RTCA, o reflexo tônico cervical assimétrico, que tem que sumir... Com 4 meses ele já nem aparece quase, mas com 3 meses ele já tem que estar sumindo. Porque é um reflexo primitivo que mostra como está o seu desenvolvimento neurológico. Muito importante para tudo, né? Para qualquer criança. Mas ele sempre estava muito associado também à paralisia cerebral, porque ela tem uma paralisia cerebral associada. Então, assim, ele bateu no vídeo, eu falei, olha o RTCA. Ele, o que é isso? Aí eu mostrei para ele o que é, né? Quando a criança vira a cabecinha, faz assim, com o bracinho. Vira a cabeça para o outro lado, ela faz assim, ó. E ela apresentava com 1 ano e pouco. Eu falei, você não viu isso? Ele falou, eu não sabia. Falta de informação, não sabia. Então, assim, claramente... Mas a pergunta é, o pediatra não viu isso? Pois é. Falta conhecimento motor. Foi que eu perguntei para ele. Mas não viram isso, né? Enfim, então são coisas que você vai pegando no passado, aí você vai lembrando da criança e fala, olha, realmente demorou, olha, realmente não aconteceu, olha, realmente persistiu. Então, quando a gente faz a anamnese com a família, e se vier com aquele papelzinho, né, a carteirinha de desenvolvimento, se estiver tudo preenchidinho, nos ajuda a entender o caso também. Que isso já estava aparecendo, são sinais importantes lá atrás que poderia ter mudado o rumo, né, dessa história. E a intervenção tem que ser intervenção precoce. Normalmente, criança prematura, criança já que demonstra algum atraso e já é identificado pelo pediatra com desenvolvimento ali, no seu desenvolvimento, né, desses meses, mês a mês, tem que encaminhar para intervenção precoce e a primeira intervenção é a fisioterapia. Vai para o motor. Então, normalmente, quem é fisioterapeuta e trabalha com bebê sabe, prematuro e tem alguma alteração, teste do pezinho, deu alguma alteração, vai para a fisioterapia na hora. Todos eles, parece que é um protocolo que já manda para a fisioterapia para intervenção precoce. E o autismo nunca se manda primeiro para o motor, né? É o último. É muito, muito novo isso, né? É essa muito cultura novo. Da fisioterapia. Entrar no autismo é uma coisa muito recente, novo, né? E muitos fisioterapeutas nem aceitam ainda. Sim. Tem muitos que não aceitam até hoje. Aumentando isso, né? Mas é uma mudança de cultura, né? Total. A terapia ocupacional já está há muitos anos nessa história. Por quê? Por que acontece? Eu acho que é pelo modo de... O que é a terapia ocupacional? Né? Ela trabalha ocupação humana, né? Ela auxilia ali... Né? Não vou falar besteira, gente, eu não sou terapeuta ocupacional. Mas, assim, auxilia a pessoa a se restabelecer ali no dia a dia, o ensinar de novo, né? Todas as questões cognitivas, sociais, que envolve também... Sensoriais, que envolve a terapia ocupacional, né? Que todo mundo acha que terapia ocupacional é só sensorial de Aires. Não, gente. Terapia ocupacional é muito mais ampla do que isso, né? Tem muito mais coisa para se trabalhar dentro da terapia ocupacional. Eu acho que dessa mais proximidade, dessa questão que trabalho todo, acho que chegou mais nisso, né? A fisioterapia foi sempre muito mecânica.
Você já fez fisioterapia? Eu faço, eu tenho que fazer problema no ombro, pois direto, é horrível. nos braços. Não, horrível. Você quer xingar, você sai de lá querendo matar o fisioterapeuta. Faço pilates também. Pois é. Então, assim, é muito mecânico, né? É muito repetição, é muito estrutural. Então, tem protocolozinhos. Eu lembro que quando eu fiz os estágios da faculdade, você ia lá, pegava a fichinha, você já sabia o que ia fazer com o paciente. Muito mecânico, muito estruturado. E aí você pega uma criança, um adolescente autista, que não dá para você ser mecânico, que não dá para você seguir um protocolo, que você tem que ter na mente, sim, os seus objetivos, mas o jeito que você vai fazer aquilo, você tem que mudar a cada minuto com ele, né? E isso pegou, acho que, muito na fisioterapia, porque a gente é ensinado na fisioterapia de uma forma, e aí vem para o mundo do autismo, você fala assim, mas eu não fui ensinado a fazer isso. Eu não fui ensinado a adaptar. Eu não fui ensinado a manejar. Eu fui ensinado a protocolo. Vou seguir. Tantas repetições. É isso. Que na fisioterapia não se ensina. É muito interessante essa cultura da fisioterapia. Então, paciente com, sei lá, cirurgia de coração. Você já tem um protocolo específico. Você faz isso, ele saiu, você faz isso, você leva ele para tal, você faz isso, respira não sei quanto, faz tudo igualzinho. Paciente que quebrou o braço, faz isso. Então, você tem muita coisa, muito certinha. E aí, quando vem um autista que precisa de adaptação, que precisa ter um outro olhar, que precisa do brinquedinho, que precisa, né, da contação de história, que precisa de fazer um monte de coisa, a gente não aprende na faculdade. E esse é o entrave de muitos fisioterapeutas hoje. Como que eu vou fazer? Se eu aprendi de um jeito e quando chega na hora ali eu não sei o que fazer. Porque, assim, como é que eu faço fisioterapia em geral? A pessoa fala o que eu tenho que fazer, eventualmente te mostra e eu faço. Acabou. Se você tem alguém que não responde dessa forma, que não segue a instrução, aí o bicho pega, né? Então, se seguir a instrução tá ótimo, né? Mas a gente sabe que não é sempre assim. Quase nenhum, né? Assim, a maioria que a gente pega é muito difícil. Então, e tem que ser muito mais lúdico, com criança ainda, muito mais lúdico. A gente não aprende... A gente não tem aula de ludicidade, eu não tive de ludicidade. Eu sempre falei, tudo que eu aprendi de ludicidade, de adaptação, de transformar as atividades, foi na educação física. Porque para você atender uma sala de 35 crianças com uma bola só no estado, você precisa ser muito criativo. Se essas crianças te engolem na quadra, né? Elas te prendem lá e deixam lá você. Então, você precisa ser muito criativo nas brincadeiras, nas atividades, nos jogos. E aí, isso eu trouxe para a fisioterapia. Então, quando as pessoas às vezes perguntam para mim, você vai fazer fisioterapia no meu filho? Eu falo, olha, eu junto tudo. Eu junto a psicomotricidade, eu junto a fisioterapia, eu junto a educação física. Porque meu olhar é do desenvolvimento motor, meu olhar é do movimento. Então, nós vamos estruturar essa criança para ela ter um movimento melhor, para ela não compensar no futuro esse movimento, para não dar alterações estruturais para ela no futuro. Porque esse é o grande problema do autismo. Muitos pais chegam para mim e falam assim, mas meu filho não tem nada, ele faz tudo. Ele sobe, ele desce, ele pega. Só que quando você vai olhar a qualidade do movimento que ele faz, é uma qualidade horrorosa, que lá na frente vai dar problema para essa criança, para esse adolescente. A gente vai ficando mais velho, você ainda não está nessa fase, mas a gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo como que vai aparecendo problemas motores. Não, mas quantos você tem? 42. Eu tenho 40. Então você está quase lá. Ontem eu fui jogar beach tênis, eu tô morrendo aqui. Eu tô com assim, meu ombro, meu joelho. A idade do condor, né? Do condor, brincadeira. Total, porque toda hora que eu tô com dor aqui, Por isso que eu faço fisioterapia aqui. Aliás, eu acho mesmo, que a fisioterapia é a profissão do futuro. Porque é o seguinte, toda hora eu volto no fisioterapeuta porque tem alguma dor, alguma coisa, tem que fazer um monte de coisa. E aí eu fico pensando, a gente está aumentando a idade, né, da população, cada vez maior. Cara, depois dos 60 anos, como é que você vai viver sem fisioterapia? Não vive. É muito difícil você viver sem fisioterapia depois dos 60. Sem dor, né? Porque assim, você tinha um processo de envelhecimento que estava sempre aumentando. Sim. Hoje ele estabilizou. Mas... ele também, ele estabilizou e ele não melhorou de qualidade. Se você ficou velho, ficou velho. Então, você vai viver daquela maneira. E, cara, sem fisioterapeuta, depois dos 60, só se for uma pessoa assim, muito espetacular. Fez esporte, que a vida inteira... Continua fazendo. Mas tem, né? Você viu que tem o que a gente brinca, né? Os vovôs da internet, os caras... malhadões e tal, fazendo tudo, fazendo corrida. Eu falo, gente, não consigo correr daqui à esquina. Mas eu até imagino, sabe, que mesmo esse público, para ter uma lesão,
Porque antigamente, pra você ter uma lesão, se você for adolescente, pra ter uma lesão, só você pular de um prédio. Sim. Agora, se você tem... Qualquer coisa, uma trupicada já tem uma lesão. Não, e é bem comum. É a profissão do futuro, né? Eu acho mesmo. E a qualidade de vida melhorou, né? Tudo. Os acessos melhoraram. Então, hoje, que nem eu tenho minhas avós. Eu tenho uma avó de 93 anos e uma de 90. Olha aí. Estão ótimas. Cabeça boa, estão vivendo, né? Mas você vê, a cabeça delas estão ótimas. Mas o corpo já... acompanha. Tipo assim, vai bem devagarzinho. Então, eu quis cair. Mas caiu por quê, vó? Não, porque eu quis pegar o gato. Foi minha filha, o gato foi. Não tem mais o tempo de reação de pegar o gato. O cachorro dá uma batidinha, bateu o rabo, já quebra uma bacia. Já quebra, entendeu? Então, assim, é muito rápido. A cabeça tá boa, mas aí o corpo não vai mais, né? E aí eu acho que isso tem muito a ver, voltando aqui agora para o tema do autismo, com a questão da variabilidade, com a pluralidade da profissão do fisioterapeuta. Porque você falou, por exemplo, sobre tônus muscular. Você tem, digamos que você tem um bebê, então você tem aquele trabalho com bebê. Também tudo bem. Assim, no sentido profissional. Sim. Quando ele vai ficando maior, você começa a ter uma variabilidade maior. Então, você tem, por exemplo, um problema de ponta de pé, você tem um problema de postura cervical, você tem um problema de tônus facial. Eu suponho, agora eu estou chutando, que não é a mesma fisioterapeuta que trabalha com tudo. Pois é. E aí eu queria que você explicasse. Ocular. Então como é que é? Como que essa profissão, fisioterapia tão ampla, ela tem a ver com... como é que ela se complementa todas essas intervenções? Sim. É uma coisa que eu até... Tem gente que não gosta que eu falo, né? Por exemplo, fisioterapia neurofuncional. Neurofuncional, normalmente, é questões neurológicas, deficiências, né? Por exemplo, AVC... A reabilitação. Reabilitação, né? A neurofuncional, tá ali. E... querem, né, colocar o autismo dentro dessa reabilitação neurofuncional, mas para mim não faz o menor sentido, porque o autismo é uma coisa muito à parte. Você precisa de outro tipo de conhecimento, você precisa de outros tipos de estratégias que não fazem parte ali, né? Começa por aí. Então, eu considero que o fisioterapeuta que trabalha com autismo é um fisioterapeuta que trabalha com autismo. É uma especialidade distinta, né? Como a gente fez lá também no CBI, uma coisa distinta. Tem a neurofuncional, que trabalha mais esses outros casos, né? Paralisia cerebral, deficiência intelectual. Tem a neurofuncional infantil e adulto, que separa também. Nem sempre o cara que atende criança vai atender adulto, nem o que atende adulto vai atender. Uma vez veio uma mãe para mim no interior do Piauí. Interiorzinho mesmo. Só tinha um fisioterapeuta na cidade. Ele atendia idoso. Ele atendia não sei o quê. Ele não quer atender meu filho que é autista. Eu falei, que bom. Porque ele não tem estrutura para isso. Ele não sabe. Porque ele atende idoso, ele atende adulto, ele não vai conseguir atender uma criança autista ainda, né? Então, é bem complicado. Tem o pessoal da fisioterapia respiratória, que é só fisioterapia respiratória. Tem, até no nosso curso, na pós, tem a questão do fisioterapeuta que trabalha com sono, fisioterapeuta que trabalha com cabeça e pescoço, questão mandibulares, né? Específica. ATM, né? De ATM, uma coisa totalmente específica. Então, temos vários. Ortopedia, hospitalar, fisioterapeuta de trabalho... Tem um monte. Tem de dor, só trabalha com dor. Então, a gente tem muitos tipos de fisioterapeutas hoje. Muitas áreas importantes. Mas a gente tem que entender que o autista ele pode passar por todas as áreas. Esse que muitos fisioterapeutas não entendem. Que o autista ele pode ter lá 30 anos... Está com dor e precisa fazer um atendimento para dor. Que ele pode ter um ATM e ele precisa passar por um especialista de ATM. Ou fisioterapeuta ocular, né, que precisa de uma fisioterapia ocular. Então, assim, tem vários... os fisioterapeutas não entendem que os autistas eles podem estar em todas as áreas, não em uma área só. E para atender hoje né, não, o que a gente está falando, né, os autistas precisa ter especializado em autismo. Não adianta. Muitos fisioterapeutas que são neurofuncionais hoje me procuram porque não conseguem. É totalmente diferente as abordagens. Então, precisa se especializar em fisioterapia para autistas, né? Porque tem que ter uma gama aí de análise de comportamento, manejo comportamental, crise agressiva. Você precisa entender o outro lado, né? Lógico, a fisioterapia você vai aplicar lá as suas técnicas, as coisas que você aprendeu. Mas se você não tiver tudo o que já envolve o mundo do autismo, você não consegue atender. Não adianta. Então, tem todas essas especialidades
E eu acho assim, que a fisioterapia, especificamente no autismo, ela é uma especialidade à parte, que precisa realmente ser bem estudada, bem trabalhada e ter as suas complementações nos outros cursos também. E essa que a gente falou para trabalhar os músculos da face, como é que é isso? Que profissional que é esse? Tem o fisioterapeuta de cabeça e pescoço, né, que é especializado da cabeça e pescoço. Tem fisioterapeuta que trabalha, por exemplo, que tem derrame facial. Acho que é isso, né? Que tem a paralisia facial. Sim. O pessoal tem paralisia facial por N motivos, aí vai para a fisioterapia, que é um fisioterapeuta especializado só nessa questão, para fazer os ajustes, para fazer as intervenções só na face por causa da paralisia. O Thiago Lopes esteve aqui essa semana, eu gravei com ele, né? E ele falou de um estudo, eu já tinha publicado, que é uma câmera que pega as crianças no corredor, autistas e não autistas. E a predição da inteligência artificial de quem era autista era enorme. Era, assim, bem legal. Eu tenho visto muitos estudos nesse sentido. Você tem começado a ver estudos com IA na área motora? Não. O que eu vejo é utilização, por exemplo, de questões de tecnologia para intervenção. Então, uso de jogos eletrônicos, né? Por exemplo, o Wii, né? Plataformas de equilíbrio, plataformas de questões motoras, estão se utilizando muito, né? Joga-se online, por exemplo, coloca na plataforma para questão de equilíbrio e controle postural, e a pessoa joga com interação social. Tem bastante questões disso, né? Usando essas questões das tecnologias para intervenção, tanto social, utilizando o esporte, utilizando dança para essas intervenções. Está bem legal. Tem uns estudos bem legais aparecendo. Que pode realmente. E usa muito idoso também. Já se vem usando muito idoso e agora estão usando em autistas. Os idosos têm que sair do WhatsApp. Tem, pelo amor de Deus. De começar a compartilhar as notícias. Porque é muito interessante, né? Esses, né? Eu não estou muito alinhada com o videogame, mas tem o Wii, né? Tem o Wii, tem o outro que tem o Kinect, que é do Xbox. Usa muito o Kinect também. O Nintendo Switch também tem, você pode segurar das duas, os dois aí trabalha a partes, lateralidade. Então, dá para se trabalhar bastante nessa questão da intervenção. Muito que se é usado da tecnologia na questão, principalmente, o que eu estou acompanhando, questão de marcha. Inclusive, acho que agora não sei se é ACD, não é ACD. Não sei aonde, em São Paulo, que eles colocam eletrodos nas crianças e fazem análise de marcha, né? Muito boa análise. Eu faço uma análise, mas eu faço uma análise mais miudinha, né? A gente só faz o vídeo da criança fazendo análise, depois a gente faz o recorte, o frame, e aí faz o recorte para a gente ver a marcha da criança, mas lá eletrodos, veem o quanto que a criança pisa, o jeito que pisa, a força que pisa. Muito legal, muito legal. Está se usando muito e muitos autistas estão aceitando. Eu tive uma autista nível 3, que a gente fez todo um trabalho com ela antes, bem antes, um mês e pouco, desse tipo de teste. Então, a gente brincou, a gente colou coisinha nela. Agora a gente vai colar. Fizemos uma previsibilidade muito legal com ela e chegou lá, ela fez todo o teste bonitinho, com os eletrodos, fez bonitinha, foi ótimo. Então, a gente fez um trabalho bem bacana. Então, está se usando bastante essa questão motora. Muitos testes, assim, e muita tecnologia para você analisar motor, precisa muito do indivíduo, né? Tem da resposta do indivíduo. Sim. Assim, importante, não é só, né, você vai filmar as reações, etc. Mas precisa, olha, chuta, olha, faz força, né? Então, assim, precisa muito dessa resposta do indivíduo. E aí, às vezes, a gente não tem, né? E aí são outros conhecimentos, repertórios que são necessários para que ela responda. Mas a questão dessa tecnologia, principalmente dos jogos, estão sendo muito utilizados na intervenção. Legal. Tá bem legal. Carolina, a gente falou aqui algumas vezes da pós-graduação, que nós coordenamos. Você faz a coordenação técnica, Sim. Eu faço a coordenação pedagógica, porque, obviamente, não sou cara entendido de fisioterapia, que é do CBRF Miami. Nós vamos colocar aqui embaixo, Sim. inclusive, para as pessoas, quem quiser acessar, quem for fisioterapeuta aí, ou quem tiver muito interesse na área, tiver na área motora, podem fazer. Mas que outras formações você dá? Eu lembro que você tinha outra, mas não sei exatamente o que é. Estou com várias. A gente tem um aprimoramento de 180 horas, que ele é grande, e tem supervisões online, em grupo. Então, a gente traz casos ao vivo, né, de crianças, né? Vocês trazem os casos, fotos, vídeos, e a gente faz essa supervisão. E todo mundo participa, que eu acho que é uma coisa
que está faltando. Uma coisa que tem muito na análise de comportamento, que é a supervisão, na FIS nunca teve isso. É uma novidade. É uma novidade. Então, agora, lógico, desde o começo eu monto equipes motoras pelo Brasil, eu supervisiono. E hoje em dia eu tenho muito mais procura de supervisão. Muito mais. Porque realmente chega o cara cru, um fisioterapeuta bem cru, e ele precisa ser orientado, né, na área do autismo. Então, tem as supervisões, que é o aprimoramento. Qual o nome desse curso? O AMTEA, Aprimoramento de Intervenção Motora para Autistas, né, para pessoas com transtorno do espectro autista. Temos o curso de ponta de pé, que é um curso menor, 30 horas, que aí tem a análise de questão visual, temos um ortopedista também falando sobre o olhar do ortopedista em relação à ponta de pé, temos um especialista também para paralisia cerebral e comorbidades, falando também que pode ter essas comorbidades, indicação de exercícios, vídeos, né, de exercícios também que as famílias podem fazer em casa para diminuir ou evitar um pouco esse encurtamento, a gente também dá essas dicas. E tem o protocolo Carolina Quedas, que eu mostro diversos tipos de avaliações motoras hoje que a gente tem no mercado e que algumas que são abertas que a gente pode disponibilizar, eu ensino a avaliar. E eu montei uma, não tem validação, mas eu montei uma para mim, porque às vezes a gente monta, né, coisas para a gente sair de algum lugar, né? Para nível 3 de suporte. O que o profissional tem que observar e o que ele pode ali estar promovendo na sua prática clínica para observar certos tipos de comportamentos motores que ele pode quantificar e depois fazer uma comparação de evolução desse paciente com autismo com nível 3 de suporte. Esses cursos são presenciais ou online? Esses são os online. Todos são online. O AMTEA tem as ao vivo, né? E o meu presencial, eu tenho um que é o MIMA, Modelo de Intervenção Motora, que eu pego todo o que eu aplico nas clínicas, né, que eu supervisiono, todo esse modelo de avaliação, de intervenção, de análise de dados, porque eu também faço análise de dados. Eu gosto, porque eu acho que é um preceito da análise de comportamento importante que eu trouxe. Falei assim, não adianta, melhorou. Eu pegava um monte de relatório, a criança melhorou. Mas que lindo. E cadê a melhora? Cadê o vídeo? Cadê a foto? Cadê a barrinha subindo? Isso eu sentia muita falta. Então, eu coloquei isso, a gente tem um modelo, que a gente tem lá os gráficos, tudo que a gente vai pontuando também, se ele ganhou força, se ele ganhou equilíbrio, se ele melhorou na sua postura, tudo, né? Eu tenho, e aí nesse curso é presencial com crianças também, no segundo dia, são 2 dias, a gente faz na prática com as crianças. Então, a gente faz todo esse trabalho. E também os treinamentos que me chamam, né? Treinamentos profissionais fechados, que eu vou em bastante lugar também ajudar as clínicas a entenderem melhor e a gente treinar os profissionais. Organizar um serviço, isso, tal, porque às vezes fica muito jogado, né? Às vezes a clínica tem tudo mais redondinho, aí a área motora não está redonda. Entendi. Né? Porque o cara não tem uma avaliação bem estruturada, um relatório bem estruturado, então eu vou auxiliando nisso. Onde as pessoas acham isso? Na minha página do Instagram, a gente tem um link. Qual é a página do Instagram? @doutora Carolina Quedas. DRA Carolina Quedas. Vocês podem entrar lá, tem o link que tem todos os cursos, tem lá a supervisão. Eu quero supervisão sua, Carol. Clica lá que vai direto para o meu WhatsApp comercial e a gente marca a supervisão. Muitas famílias me procuram. Eu atualmente estou com 5 supervisões de família no Brasil inteiro, porque ou elas não acham um profissional qualificado, né? E aí querem minha supervisão. Uma vez uma pessoa falou, vou te denunciar porque você está ensinando a família a aplicar questões motoras na criança. Tá bom, então vai lá, sai da sua casa e vai aplicar na criança. É lá do interior, que não tem nada, que é desse daí que eu falei, né? De um fisioterapeuta que atende idoso e todo mundo da cidade e não vai atender o autismo. Então, eu vou ensinar a mãe a fazer. Desculpa que eu vou ensinar. Ensinei a mãe a fazer tudo. Então, às vezes a gente pega essas supervisões e ensina a família a fazer mesmo, porque vai ficar sem ninguém. Não acha profissional qualificado. Porque eu acho que às vezes a família está numa cidade que tem fisioterapeuta. E às vezes ele não quer atender. Não, mas às vezes ele tem de boa disposição, mas diz, eu não sei. E aí, tem isso também. E aí eu acho que às vezes a família interessa dizer assim, mas te interessa se eu arrumar uma supervisão para você? Isso, aconteceu muito já. Eu tenho alguns, né? Que, olha, vou procurar ela, interessa? Interessa. É um casamento, supervisão, né? Porque você sabe como é. Então, vem a supervisão, aí eu faço também. Tem alguns casos, sim. E, por incrível que pareça, tem caso que a pessoa não quer. Sim, eu imagino, Não quero. Não me alinho com as ideias da pessoa. Tá bom. Ou ela acha que de alguma forma, um demérito do trabalho dela ter um supervisor. E não, isso daí
Lógico que tem supervisores e supervisores, né? Claro. Eu sou o tipo de supervisor aqui. Você é o protagonista. Eu tô aqui só para te ajudar, te orientar e a gente discutir algo que às vezes você não está enxergando e eu enxergo de uma outra forma, né? E assim, na análise do comportamento, isso é absolutamente feijão com arroz, né? É assim, e você não sabe de tudo. Tem uma pessoa que também não sabe de tudo, mas ela sabe daquela área. Essa pessoa atua em várias áreas, tem várias coisas que você não sabe. Não. Mas disso, você está se dedicando a estudar isso especificamente. Exato. Há muitos anos. Teve um caso de uma criança que veio para mim que era um tipo de alteração, eu não lembro, que eu não fazia ideia. Assim, as outras coisas que ela tinha, ok, mas aquela específica eu não fazia ideia. Eu liguei para uma amiga e falei assim, posso marcar uma hora com você quando você cobra? Porque ela era especialista nisso. Então ela me ensinou. E tá tudo bem, ninguém sabe tudo. A gente tem que aprender a todo momento. Carolina, foi um papo excelente. Vou te dar um presente aqui no livro. Crítica à Pseudociência e Educação Especial. Fazer uma dedicatória aqui. E eu também tenho um presente. Cadê o presente? Gente, porque a gente marcou esse podcast faz muito tempo. Aí não deu. Toda hora. Quando a gente marcou, eu fui numa loja e aí meu marido olhou isso daqui e falou, isso aqui é a cara do Lucelmo. Então, leva pro Lucelmo. Então, já tá mó tempão lá no meu guarda-roupa. E, por favor... Então, recebendo esse presente aqui, ó, da Carolina Quedas. Então, realmente, o seu marido... Acertou, né? Acertou. Eu sabia. Você sabe que eu assisti ontem o filme O Contador 2. E aí... Tá bom esse filme? O primeiro foi bom, né? Não é tão bom quanto o primeiro, mas é legal. Mas aí eles fazem uma referência dele usando o sabre de luz. Olha, que legal. Porque tem muito essa coisa do autismo, né? Ó, que legal. O mestre Yoda... A forma de caneca. Show. Eu tenho vários lá do Star Wars. Esse aqui é um personagem assim, bem icônico. Né? Ele é um ícone até de certas diferenças. Ele fala diferente, sim, né? Sim. Ele é bem legal e é muito bacana. Agradeço a ele, agradeço a você também pelo presente. Muito obrigado, Carolina. Obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Vou pedir para você falar as palavras finais aqui para o público. Obrigada, Lucelmo. Obrigada, equipe que está aqui. Fico muito feliz de estar participando novamente, de levantar a bandeira da área motora. Sempre é um espaço aí aberto pelo Lucelmo. Já há anos a gente conversando e a gente com essa parceria. E assim, pais, mães, né, todo mundo aí, profissionais que estão assistindo, até não que seja da área motora. A área motora é muito importante no autismo. Ela é base também para a intervenção no autismo. Então, se você tem uma criança que você vê que ela é hipotônica, que ela anda diferente, que ela senta diferente, é importante fazer indicação para um profissional qualificado, porque vai ajudar muito na intervenção dela ao longo da vida. Aí. Ou até se a pessoa ela não identifica nada, passe por uma avaliação, porque ela não é da área. Todos os autistas têm que passar por avaliação motora. Todos. Né? É muito importante. Porque pode ser uma alteração global, uma mais específica, né? Ou um ajuste que a gente tem que fazer. É muito importante porque é a base, né? Olha tantos músculos que a gente tem no nosso corpo. Então, ela é base aí para uma qualidade de vida e para a gente ter melhores aí encaminhamentos e para os nossos autistas crescerem mais com qualidade e realmente que tenha muito mais possibilidades no futuro. Gente, muito obrigado. É um prazer. A gente se encontra no próximo LunaCast.